Boa noite pessoal, mais uma quinta-feira começando o nosso programa Te Aconchega. Última quinta-feira do mês, né? Então eu queria trazer para vocês uns convidados aqui que eu já entrevistei eles há tempos atrás, acho que já foi no início do ano, eu nem lembro, mas faz um tempinho. Eu queria muito trazer eles de volta aqui porque eles passaram por umas situações bastante complicadas no início do mês de maio e levantaram a cabeça, então eu queria trazer eles para contar um pouquinho da história para vocês, tá? Mas aqui, falando para vocês sobre o nosso programa. Para quem está assistindo ao vivo aqui, ótimo, né? Na emissora da Vale TV, no canal 14 e no canal 6, para quem assina Claro Net, mas para quem não assina, não é assinante e está assistindo no programa gravado, que fica salvo na página social do Facebook da Vale TV e também no canal do YouTube. E eu deixo também uma coisa que eu tenho feito já há uns 2 meses atrás, sempre no meu Instagram. Hoje meu Instagram ele mudou um pouco, ele não é mais Sayonara Lano, que nem era antes, né? Hoje vocês encontram no Instagram chamado Clínica Aconchega. Lá vocês vão achar sempre os 2 últimos programas gravados, porque eu gosto que vocês, por exemplo, se hoje é dia 31 de outubro, vai ter o programa, né, que vocês eu vou botar esse programa de hoje amanhã no Instagram, e vai ter o programa de hoje e o programa anterior, para vocês poderem assistir. Porque acontece às vezes, eu trago um profissional, um convidado, alguém que a gente trouxe um tema, que a gente deu continuidade ao outro tema no outro dia. Então eu gosto de deixar esses 2 para vocês poderem ver lá, porque às vezes fica uma coisa meio perdida, né, para vocês poderem acompanhar a história do que está sendo conversado, do que está sendo falado. E é bom vocês voltarem lá e dar uma olhadinha daí, tá? Hoje é um programa totalmente diferente, com convidados diferentes, então pode ser que a gente não consiga terminar o assunto hoje, porque é um tema bem interessante, muito bom, eu acho muito válido vocês ouvirem toda essa história, essa superação, que tem uma história de superação junto aí, que eles vão contar pra gente. E quando eu entrevistei eles há um tempo atrás, esse mesmo casal, contando sobre a história dos livros que eles escreveram, sobre o projeto deles que eles fundaram, né? Que hoje a gente traz aqui para apresentar para vocês mais uma vez. Para quem não conhece, vai conhecer hoje o casal, a Ana e o Igor, que são fundadores da Causa Nobre. Eles estão ligados diretamente ao mundo do autismo, né? Eles têm uma história bem bonita para falar sobre isso. Mas antes disso, eles também foram ligados a causas da câncer de mama, entre outras causas, né? Então hoje estão bastante focados dentro do autismo, né? Mas já trabalham e trabalhavam outras coisas também. Então eu vou deixar para vocês apresentarem o pessoal que ainda não conhece vocês, como é o nome, onde trabalha, como atua. Aí depois a gente vai entrar sobre o tema que vocês foram atingidos diretamente, né? Na época da enchente, né? E como é que está sendo depois disso. Bom, então, primeiramente, muito obrigado, Sayonara, por essa grande oportunidade de nós estarmos mais uma vez aqui, né, conversando com o teu público, contigo. Bom, somos o Igor e a Ana, somos da Causa Nobre, né? A Causa Nobre, ela é uma organização, ela é uma empresa de alto impacto social, ou seja, já há quase 7 anos nós atuamos com projetos que precisam gerar algum tipo de impacto social para uma determinada área, uma determinada necessidade da sociedade. Já há alguns anos, essa principal causa tem sido o autismo. O autismo entrou nas nossas vidas de uma maneira muito forte, né, através das histórias que a gente foi conhecendo e fomos nos encantando pelas famílias, pelas pessoas, e decidimos atuar forte na causa do autismo. Isso nos motivou a dar um primeiro passo, que foi escrever sobre o assunto. Nós acreditamos que para haver qualquer tipo de melhoria na sociedade, independentemente da causa que seja, o primeiro passo é levar informação para as pessoas. Nós percebemos que o tema do autismo era muito pouco abordado, ou quando abordado com muitos mitos, com muitas inverdades sobre o tema. E aí decidimos começar a escrever. Criamos o Diário Azul, que é o que está aqui na mesa, né? Estamos já com a 3ª edição do livro. E o Diário Azul trata-se de um livro que traz histórias reais de pessoas que vivem o autismo. Então nós temos histórias
de pessoas com autismo, de familiares também e de diversos tipos de profissionais. Da área da saúde, da área da educação, pessoas ligadas à assistência social, enfim, uma série de pessoas de vários países, inclusive, que trazem ali a sua vivência, né, sobre o autismo. Com isso, a gente leva informação, leva conscientização para as pessoas e depois do livro nós acabamos expandindo o nosso trabalho para a realização de palestras, de seminários, de conferências e essa tem sido a nossa vida aí nos últimos 7 anos. E é o casal, sempre junto? Sempre junto, já há 7 anos, né, quase, que a gente tem esse propósito juntos. Graças a Deus tudo se concilia, né? A gente tem pensamentos bem parecidos e a gente consegue colocar em prática esses sonhos, essas vontades, que é a vontade de muitas pessoas, que é trabalhar com causas e ter retorno com elas também e dar algum retorno para a sociedade. Então esse é o nosso trabalho diário. 100% do nosso tempo é dedicado para a causa nobre, para os livros, para os projetos, para os eventos. Eu acompanho vocês nas redes sociais, né? Se quiser passar o pessoal também em rede social, já para ficar registrado aqui, já para seguirem e acompanharem vocês, porque eu acompanho bastante. Eu vejo que vocês estão com um trabalho bem legal. Vocês passaram por todo o processo da enchente, né? Isso. Que nem eu digo assim, mesmo quem não foi atingido diretamente, foi atingido indiretamente, que foi o meu caso. Mas o de vocês não, o de vocês foi bem diretamente, né? Foi. Porque uma vez eu fui lá nessa região, acho que vocês moravam lá, né? Os pais de vocês. Quiserem contar pra gente, assim, um pouquinho como é que foi isso pra vocês. Vocês moraram até em abrigo, né? Nessa fase também, que foi bem complicada. Para os pessoal também entender um pouquinho, assim, como é que tá sendo depois, o pós isso tudo, que também não deve ser fácil, né? Sim, em maio, né, nós fomos atingidos, a cidade inteira de Canoas, o outro lado de Canoas foi atingido, nós moramos lá pela região da Matias, Harmonia, por ali, ficou um mês embaixo d'água, né, com água quase até o telhado, nossas casas, casa dos meus pais, dos meus sogros, todas atingidas. E ali foi uma surpresa para todos, obviamente, né, ninguém esperava que algo dessa magnitude poderia acontecer. E foi o que nos fez trabalhar mais ainda em prol da causa do autismo. Eu vejo que na época vocês ficaram num abrigo, né? E vocês também abrigaram pessoas atípicas, né? Ou como é que foi? O que aconteceu? Quando aconteceu a enchente, o primeiro movimento foi tirar nossos pais da cidade, né? Então levamos nossos pais para outra cidade, um local seguro, e aí decidimos voltar para Canoas para tentar ser voluntário em algum lugar que estivesse precisando. E aí chegamos novamente em Canoas e nos próximos dias que deram sequência ali, a gente ficou sabendo que seria cedido uma escola para que fosse um abrigo específico para famílias autistas, famílias atípicas, né, com crianças autistas. A gente decidiu então ir para esse abrigo. Chegando lá nesse abrigo, nós vimos que havia o espaço, havia o lugar, mas ainda havia todos os recursos, os insumos para serem captados, né? Não tinha ainda as coisas necessárias. Então, faltava coberta, travesseiro, faltava alimentação, medicação, não tinha nada praticamente, né? Só o espaço mesmo. E foi mês frio também, né? Foi. Sim, então era um tempo bem complicado, né? Tava chovendo, tava um tempo meio frio. E aí nós decidimos que nós iríamos ficar nesse abrigo para tentar cuidar, tentar ajudar de alguma maneira as famílias que iriam começar a chegar. A partir dali, nós começamos a buscar doações com os nossos parceiros. Então, toda vez que alguém nos procurava, porque sabiam que a gente tinha sido atingido pela enchente, o pessoal nos procurava querendo saber se a gente precisava de alguma coisa. E a gente dizia, não, a gente está em tal abrigo, manda para cá. E aí, graças a Deus, nós conseguimos muita ajuda, muito apoio de vários parceiros, não somente em materiais, mas em voluntariado também. E conseguimos equipar esse abrigo. Legal. Passou um tempo, as famílias começaram a chegar, vindas de outros abrigos.
Estavam misturadas, né? A gente sabe que a família atípica, principalmente a criança com autismo, ela necessita de uma rotina mais rígida. Isso no ambiente doméstico. Então imagina dentro de uma calamidade que foi a enchente, onde as pessoas foram arrancadas das suas casas e estavam em abrigos como em ginásios ou corredor de um prédio. Área aberta, barulho. Sem nenhuma rotina, com pessoas totalmente desconhecidas. Sem compreender o autismo em si, né? O porquê de tal comportamento, o porquê da criança ou dos pais terem alguma aflição ali acontecendo, a criança desorganizada também, e adultos autistas também estavam lá no abrigo. Então, se a gente que foi tirado de supetão assim de casa, teve que fugir de casa, já sofreu bastante, agora imagina uma criança que tem autismo. A família ali, que já trabalha diariamente para conseguir se organizar na sua rotina, e da noite pro dia, literalmente, Mudou tudo, mudar. Né? Foi tudo muito rápido, né? Sim. E aí nós acabamos ficando nesse abrigo por praticamente um mês. Até o momento em que as famílias começaram a fazer o movimento de voltar para suas casas para iniciar ali o processo de limpeza das casas. Lá em Canoas, foi uma das cidades mais atingidas do estado. Inclusive, se eu não me engano, teve o maior número de mortes registradas do estado inteiro. E em muitos locais, como onde a gente mora, por exemplo, a água ficou cobrindo as casas por quase um mês. Sim. Então, as pessoas, nós inclusive fizemos isso, que foi percorrer o bairro de barco. A gente passava por cima de carros, de caminhões cobertos de água. Sim. A gente entrou de barco na cidade para tentar resgatar animais. Teve uma outra vez que nós levamos mantimentos, um gerador de energia lá embaixo, num bairro também, né, perto da onde a gente morava. E tudo de barco, com a água a 4 metros de altura, num ambiente assim inimaginável, né? Então, ficou muito tempo o bairro submerso. E aí essas famílias ficaram esperando, né, a água baixar para poder acessar o bairro. As famílias começaram a ir fazer a limpeza e nós também, porque a gente viveu exatamente a mesma coisa. Então, durante o dia, todo mundo ia para suas casas para começar ali a limpeza. A limpeza, no caso, é jogar tudo fora, né? Porque tudo se perdeu, né? Sim. Tudo se perdeu. Inclusive, nós tínhamos recém feito uma tiragem extra do Diário Azul 3, praticamente 1000 exemplares, que a gente perdeu quase todos. Todos ficaram dentro d'água, literalmente, né? E aí nós ficamos com essas famílias até o momento em que elas deixaram o abrigo para retomar suas vidas, né? Que foi o nosso caso também. Mas tivemos essa experiência e para nós foi de muito aprendizado. Porque já há vários anos nós escrevemos os depoimentos das pessoas, a gente coleta as histórias delas e colocamos no papel. Mas nesse período de um mês, nós literalmente moramos com essas famílias. Então, dividimos o banheiro na hora de tomar banho, né, fila do almoço, fila da janta, do café da manhã, passávamos o dia com as famílias. A gente viveu essa realidade junto com elas. E a gente pôde ver muitas demandas dessas famílias, muitas características, aprendizados novos. Então, para nós, realmente foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma grande oportunidade que a gente teve de aprendizado, que vai estar no próximo livro, inclusive, né, na próxima edição. Se vocês vão colocar alguma coisa sobre isso no próximo. Com certeza, porque isso foi um momento histórico, né? Histórico no Brasil, algo nunca visto antes. Então, isso afetou todo mundo ficou nivelado no mesmo, sabe? Todo mundo perdeu tudo daquele lado de lá, né? Em outras cidades também. E uma coisa curiosa, assim, que a gente sempre conta, né? Que antes da enchente, a gente sempre pedia a Deus, assim, eu e ele, o mesmo pensamento, até isso é outra coisa curiosa. A gente pedia a Deus, assim, mais uma oportunidade e outras oportunidades de servir mais, na causa do autismo, em outras causas também.
E para nós, o servir mais era o que? Dar mais palestras, fazer mais livros, ter mais pessoas no meio. E o curioso também foi que dias depois veio a enchente. E a nossa resposta foi o quê? Foi o abrigo. Foi ali a oportunidade que a gente teve de mesmo. Viver dentro, de entender viver a parte por dentro. De assim, servir aquelas pessoas que estavam extremamente sensibilizadas, nós também, mas elas estavam muito mais. Então a gente, ao invés de ficar num lugar protegidinho, sem fazer nada, a gente se colocou à disposição para servir, para sermos meios de conexão, de doações, de pessoas, de profissionais, auxílio psicológico para aquelas famílias, às vezes muitas madrugadas, vendo as famílias ali precisando de algum suporte, de algum acolhimento, porque foi uma barra, sabe? Então, para nós, para o nosso psicológico, ajudar o outro foi o que nos fez aguentar mais forte. Não, e o de vocês também foi atingido, no caso, né? Eu digo assim, o psicológico que vocês também eram vítimas e ajudando as vítimas, né? O que mais se via lá, né? As pessoas que estavam sendo atingidas diretamente estavam lá ajudando também as que estavam passando pela mesma situação, né? Isso para nós nos fez bem. Porque, às vezes, quando tu se preocupa com a dor do outro, tu acaba, não é esquecendo, tu acaba curando a tua também, junto com aquela pessoa, auxiliando ela. Isso também foi um outro aprendizado que a gente acabou tirando dessa situação. Inclusive, isso é uma coisa que a gente procura falar e já falava antes disso tudo acontecer. Quando a gente fala sobre o Diário Azul, sobre a pauta do autismo, sempre vem à frente as palavras inclusão e empatia. E o que é empatia, né? É procurar se posicionar no lugar do outro. E a gente sempre foi questionado, né, do porquê que a gente aborda tanto o tema do autismo se nós não somos pais ainda e, obviamente, não somos pais de crianças atípicas. As pessoas nos perguntam, mas por que então, né, vocês atuam, vocês têm filho com autismo e tal? E a gente sempre procura levar, sempre procurou trazer essa mensagem, né, de não é necessário eu sentir uma dor pessoal, para que aí eu possa me levantar e fazer algo a respeito. A gente vai dar um passo à frente enquanto humanidade, enquanto sociedade, quando a gente começar a olhar para dores que não estão em mim. E aí eu faço alguma coisa a respeito. A gente sempre procurou levar esse pensamento, né? Então, não precisa aprender sobre autismo só se tu tiver um filho com autismo. Ou se tu tiver alguém na família, aí tu vai pensar no assunto. Não, vamos aprender minimamente alguma coisa agora. Porque quando surgir, quando cruzar o nosso caminho, aí cruzar, né? Nós vamos estar preparados. E, em suma, foi isso que aconteceu de uma maneira bem forte na enchente. Porque foi feito esse convite a todos, né? Que a gente pudesse ter esse olhar de empatia. Coisa que aconteceu bastante. De muitas pessoas. A gente teve, inclusive fomos apoiados, fomos ajudados por pessoas que a gente nunca tinha visto, pessoas de outros estados, até mesmo de outros países, pessoas que nos ajudaram ou com recursos, ou a gente, na nossa cidade, pessoas de barco vindas de outros estados e doações, né? Ou seja, foi feito um convite. Foi uma calamidade, foi uma tragédia, mas houve a oportunidade da gente buscar ser pessoas melhores. E é isso que a gente sempre procurou falar no Diário Azul, né? É levar para pessoas que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, mas todos nós temos, assim, a ver com o assunto do autismo e de outras pautas. Eu na época, eu ajudei na parte mais com a alimentação das crianças, né? Nós tínhamos um grupo das Nutris, né, do Rio Grande do Sul, e quando o abrigo tal precisa da fórmula tal, daí a gente corria, se movimentava para conseguir a fórmula para aquele, porque a gente acaba tendo contato com fornecedores, né, com coisa assim, a gente estava mais nessa área. Até queriam me dar 2 abrigos para cuidar, né, mas eu cheguei lá, já tinha uma outra voluntária que não estava no grupo, né, aí eu fiquei só de atrás dela, né, porque a gente tinha justamente essa questão. Crianças autistas, muitas têm questões alimentares, né? Sim. Rigidez alimentar, seletividade alimentar ou alguma outra
condição especial, PLV, alergia a glúten, ao leite, ou o que seja, e chegavam as marmitas pro abrigo. E as marmitas nem sempre é aquilo que eles comem. Né? Então era uma coisa bem complicada da gente administrar. Até acho que cabe a gente falar a nossa experiência no abrigo em relação a isso, porque quase todo o período em que nós estivemos no abrigo, nós conseguimos fazer essa gestão de cada pessoa que estava no abrigo, porque havia muitas com seletividade alimentar. Então, por exemplo, tinha alguns jovens lá que mesmo com várias opções de comida, de doações, que eram feitas pelos nossos parceiros, pela população. Então tinha de tudo doações de pessoas físicas, de pessoas que estavam ajudando, ou de empresas privadas. Isso tem que ficar muito claro. E tinha de tudo lá, mas muitos jovens, pela seletividade alimentar, só comiam miojo. Só. Então precisava ter. No final da nossa estada no abrigo, houve ali uma determinação que não podia mais ser feito comida no abrigo, que viria pronta. Isso gerou um problema grande, porque não houve esse olhar de fora. E aí a gente viu como é importante que todos os setores estejam preparados, capacitados sobre o autismo, porque quem fez essa determinação não sabia que a pessoa com autismo pode ter seletividade alimentar. E aí a sorte é que o abrigo já estava quase fechando, as pessoas já estavam quase voltando para suas casas, mas gerou um desconforto, porque elas chegavam atrasadas, a comida chegava às vezes 2, 3 da tarde, e aí saiu do nosso controle. As crianças chorando. Não, e fora a rotatividade de pessoas que doavam, né? Hoje uma doava de um jeito, amanhã doava no outro. Sim. E o tempero muda. E foi bem complicado essa parte da alimentação, assim, pra gente poder tentar organizar. Tinha Nutri que fazia comida em casa para aquela criança, para poder levar para aquela criança, porque ela só comia aquilo. Chegava as marmitas, mas ela sabia que aquela criança não ia aceitar a marmita tal, daí fazia toda aquela troca era uma função. Sim. E a gente teve esses desafios, né, que felizmente nós contamos com muitos voluntários. Tu falaste agora das Nutris, enfim, né, dentro do Diário Azul nós conhecemos uma série de profissionais que já escreveram suas histórias, profissionais da saúde, da educação, e esses profissionais foram os voluntários no abrigo. Então a gente entrou em contato com eles e eles estavam no abrigo dando suporte como voluntários. Então não foi uma solução pública, nada disso. Foram voluntários, profissionais de diversas áreas, da nutrição, da parte da educação, psicopedagogas, psicólogas, da parte de AT. Então teve todo um suporte de pessoas que são nossos parceiros no Diário Azul. E isso fez muito sentido para nós, né? Porque nós estávamos lá, mas tínhamos ali um grupo de pessoas que estavam conosco, ajudando de uma maneira ou de outra, né? Isso fez toda a diferença. E depois que passou tudo isso, que vocês foram para a parte das limpezas das casas, né? Misericórdia. Se falava muito do cheiro, da lama, de... Como é que tá isso? Agora vocês já estão morando na casa de vocês? Sim, já? sim. Vai conseguir se reerguer, já tá mais ou menos? Como é que tá essa função? Os pais de vocês também, como é que... Os meus pais ainda... Maio e junho, meio de junho, né? Eu acho que ficou essa função. Meio de junho julho. que voltaram para começar a limpeza. Lá, cada família tem uma história parecida, um pouco diferente. No nosso caso, a gente levou quase 2 semanas para limpar tudo. Todas as casas, né, dos meus pais, dos pais do Igor. E a gente conseguiu retornar. O cheiro no início era traumatizante, não era nem nível de insuportável, era um terror, né, horrível. Mas daí foi passando, foi limpando, aquela angústia, né, de pegar todas as tuas memórias e jogar fora, literalmente, não tinha o que salvar. Só o que? Coisas de vidro que não quebraram, tu conseguia reutilizar. O resto pro lixo. Porque não foi uma água que só passou ali, foi uma água que ficou. Uma lama, e ela corroeu lama, tudo, sabe? Ela grudou e ficou uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu vi gente com lava-jato que teve que lavar 3, 4, 5 vezes com lava-jato para poder tirar aquela parte grossa. Foi né? nosso caso. Foi nosso caso. Passava uma vez, passava outra, tive que passar clorofina, então eu peguei trauma de cheiro de clorofina, Jesus. Que horror.
E meus pais ainda não voltaram para casa, eles estão no litoral, por causa se instaurou um trauma, né? E os meus sogros voltaram, já retornaram, e a gente também estamos lá. Claro, o medo continua, porque pode acontecer de novo, a gente nunca sabe, né? Até não terem mudanças realmente significativas, pode acontecer de novo. E, né? Então, até lá, a gente segue trabalhando, segue vigilante, segue olhando tudo certinho, como tá. E até um outro detalhe importante é que, voltando para o abrigo, o que aconteceu nessa fase da limpeza foi que muitas famílias, e especialmente muitas mães solo, mães atípicas solo, tiveram problema porque não tinham como descer para fazer a limpeza das casas. E aí não tinha com quem deixar sua criança, não tinha como deixar sozinha no abrigo. Então foi uma dificuldade. E isso revelou um grande problema que nós temos na pauta do autismo, que é a falta de uma rede de apoio, que não há muitas vezes. Então teve casos ali de mães que não sabiam o que fazer, porque elas não conseguiam nem levar a criança junto, nem deixar no abrigo. Foi bem complicado. Felizmente houveram muitos voluntários, desconhecidos mais uma vez, né, que paravam na frente das casas e ajudavam na limpeza. Faziam grupos de limpeza e davam ali um gás, né, e limpavam a casa daquela pessoa totalmente desconhecida. Mas foi interessante ver isso de perto, o que é tanto falado, né, que é a falta da rede de apoio. E isso, a gente observa que a enchente amplificou tudo. Mostrou de uma forma muito mais forte vários problemas que a gente vive. Esse foi um deles. E aí essas famílias tiveram muita dificuldade, né? Isso foi realmente um desafio. E depois agora, vocês passaram por todo esse transtorno, todos esses traumas, essa complicação. Eu vi que vocês já estão na ativa, né? Estão fazendo palestra. A gente tem um pouquinho de tempo de programa agora, já está encerrando, nosso programa passa muito rápido. Eu falei que entrevistar os dois é muito gostoso, porque a gente faz um bate-papo, passa o tempo, a gente nem vê, né? E a gente tem coisas para falar, que a gente falou só dos problemas, só não, né? Não tem nem como dizer só. Do grande problema que eles passaram durante a enchente, e que é um casal, assim, que está na luta, com tudo que passaram, ainda querem continuar levando essa informação, e eles fazem um trabalho muito legal, gente, que é nas empresas. Porque isso que o Igor falou, eu falo toda vez aqui no programa, toda vez, a gente precisa falar o básico, às vezes, para as pessoas. Para mim, o aspecto do autismo já é comum, eu trabalho isso há mais de ano, todos os dias da minha vida. Eu tenho irmã autista, eu tenho sobrinhos autistas, então, para mim, eu vivo isso na minha família, no meu dia a dia, e vivo isso no meu trabalho todos os dias. Só que eu até entrevistei a menina da semana passada, que é uma autista, e perguntei para ela como é que é na rua, viver na rua com cordão, como é que vejam ela, como é que se respeitam ela, né? Ela falou um pouquinho sobre isso. Mas como a gente precisa falar do básico para essas pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? E é uma coisa que eu acho que a pessoa tinha que ter um mínimo de empatia, pelo menos, né? De ver uma criança tendo uma crise na rua, aí já sai julgando uma mãe sem nem ao menos saber o que é, né? Já sai com frases bruscas, né? As mães já se culpam tanto por passarem por aquilo, se sentem fracassadas por não saber o que fazer, mesmo estudando, mesmo se preparando para essa criança. Então a gente precisa muito falar sobre isso. E o trabalho de vocês, que eu vejo assim, vocês fazem nas empresas. Como é que é esse trabalho nas empresas de inclusão que vocês fazem? De repente alguma empresa aqui de Novo Hamburgo que queira fazer esse trabalho também, eu acho muito válido, muito importante. Bom, então o que nós observamos é que falar sobre esse tema no ambiente empresarial é um ótimo local estratégico para falar sobre isso, porque dentro das empresas esse assunto sempre acaba repercutindo para outros ambientes. Ou seja, o que é falado ali acaba indo para as famílias, acaba indo para a sociedade de um modo geral. E nós elegemos, então, fazer um foco específico de treinamento dentro das empresas. Começamos uma palestra chamada
incluir e atender com excelência uma jornada além do autismo. Porque hoje nós temos uma prevalência muito grande de pessoas dentro do espectro autista na sociedade. Nós temos uma pessoa a cada 36, em média, e esse número só vem aumentando. Ou seja, todas as empresas, não importa o setor, elas vão ter experiências, vão ter clientes dentro do espectro autista. Será que essa empresa está preparada? Será que também, né? Exatamente. Então, nas nossas palestras, o que a gente sempre percebe? A gente fala sobre atendimento do público externo, mas dentro das empresas, as pessoas acabam se descobrindo. Muitas vezes, até aconteceu uma ocasião bem interessante, certa vez, nós fomos fazer uma palestra numa grande empresa em Porto Alegre, e depois da palestra, uma pessoa se aproximou da gente e falou, olha, ninguém sabe aqui, mas eu sou autista nível 1. Só que eu não conto para ninguém, porque eu sou uma chefe, uma gerente de uma grande equipe, e se eu falar que sou autista, automaticamente eu posso ser descredibilizada. As pessoas já podem... Isso semana passada com a minha irmã. A minha irmã é professora numa escola infantil, e ela nunca falou, a escolinha sabia quando contratou ela, né? E ela falou no Instagram dela que ela era autista. Ela foi chamada no dia seguinte na secretaria, né? Porque ela disse assim, de repente os pais não vão gostar de ter uma professora autista, não sei o quê, né? Mas você vê como isso, infelizmente, acontece Sim. mesmo, né? E na verdade é um despreparo geral, talvez esses pais que não entendam que isso não descapacita ela em nada, né? E ou talvez essa própria profissional que fala um negócio desse. Né? Nós temos uma amiga nossa, advogada, uma grande parceira nossa, que ela traz até um depoimento interessante, que ela é amiga de uma grande pediatra. E essa pediatra já confessou para ela, né? Eu lembro dessa história, que ela disse, olha, eu atendo famílias atípicas, eu atendo crianças com autismo, mas eu tenho certeza que se eu chegar hoje e falar que sou autista, até mesmo famílias atípicas podem começar a me olhar de outro jeito e não querer mais o meu atendimento. Ou seja, a coisa é complexa. A gente ainda... vários ângulos. E aí, dentro do ambiente empresarial, o que a gente faz? Primeiro, sempre uma sensibilização. Sensibilizamos as equipes para que elas comecem a ver que aquilo não está tão longe da forma que ela acha que está. Que pode estar, inclusive, dentro da própria família ou nela própria. Já ter dentro da empresa, né? Não Sim, saber. Até um outro case, né? A gente é cheio de histórias. Ou depois de uma outra palestra para empresários. Daí, no final, um dos donos da empresa chegou pra gente assim e disse, olha, eu ia demitir uma funcionária porque eu não sabia o que ela estava vivendo. Não sabia o que ela estava vivendo. E depois que vocês falaram sobre o autismo, eu aprendi e agora eu entendo. E ela era mãe de uma criança com autismo também. Tinha algumas dificuldades no trabalho, ela tinha que sair às vezes um pouco mais cedo para levar o filho numa terapia. E depois da palestra ele se sensibilizou e entendeu que aquela funcionária ela precisava daquilo, ela precisava ser acolhida. Como tem histórias pra gente contar, né? Gente, nosso programa já encerrou, a produção já tá dizendo assim, ó, encerra! A gente vai encerrar aqui então hoje. Quero agradecer vocês por terem vindo hoje, né? Gente, eu vou deixar o convite estendido para a próxima semana, para a semana que vem, porque a gente ainda precisa falar sobre essa parte das empresas, que eu acho bem importante, muito importante falar sobre isso, sobre essa conscientização do profissional dentro da empresa, que muitos estão se escondendo, são ótimos profissionais. Por que mudar a visão deles só por causa de um diagnóstico, né? Antes deles serem autistas, eles são ótimos profissionais, né? Então, eu acho que a gente pode voltar a falar sobre isso na semana que vem. Claro. Estendido pro Claro. próximo, então tá bom. Gente, vou deixar aqui meu Instagram, vou pedir pra vocês deixarem o Instagram de vocês também. Claro. O meu Instagram é Clínica Aconchega, eu tenho que me acostumar agora, porque eu mudei há pouco tempo. Lá vocês podem ver um pouquinho sobre o meu trabalho, eu deixo lá pra vocês o link desse programa,
tá? Que vocês vão entrar para a página do YouTube da Vale TV ou no Facebook da Vale TV, tá bom? O nosso Instagram é @causanobrebr. Pode entrar em contato conosco por lá mesmo, também tem nosso telefone para qualquer algum evento, para saber mais sobre os livros, é só nos chamar lá. E eu quero agradecer pelo convite de a gente estar aqui compartilhando um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Então tá. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.